Vou te fazer uma pergunta incômoda que a maioria nunca se faz. Se o salário médio americano passou de US$ 3.000 anuais em 1945 para 85 mil em 2025, um crescimento de 2.783% em 80 anos, por que 78% das famílias não têm economias para sobreviver 3 meses sem renda? A resposta não está nos números de entrada, está nos de saída. Warren e eu observamos este fenômeno em Omaha durante os anos 60. O boom do pós-guerra havia multiplicado os rendimentos. As famílias compravam televisores RCA, Chevrolets novos com entrada de 20%, casas nos subúrbios com hipotecas de 30 anos. Todo mundo parecia próspero, mas, quando você olhava as contas bancárias no final do mês, encontrava o mesmo que encontraria hoje em Coremas, na Paraíba, ou em qualquer cidade de classe média brasileira. Zero. Exatamente R$ 0 poupados. A renda havia crescido o dobro, a poupança permanecia em zero. Isto não é um acidente, é uma lei econômica que tem nome, a Lei de Parkinson, aplicada às finanças pessoais. Os gastos se expandem até preencher exatamente o espaço disponível de renda. Você ganha R$ 7.000 por mês, gasta 7 mil. Ganha 85 mil, gasta 85 mil. A diferença entre essas duas pessoas não está na sua capacidade de poupança. Está em que ambas terminam igual, quebradas ao final do mês. Só que uma tem um carro mais caro estacionado do lado de fora. Meu pai me ensinou algo diferente durante a Grande Depressão. Era 1930. Ele ganhava $1.200 ao ano como advogado em Omaha. A economia estava desmoronando. Bancos fechavam. O desemprego alcançava 25%, mas meu pai guardava 15% de sua renda em títulos do governo que pagavam 4% ao ano. $180 a cada ano. Em 1934, quando as fazendas em Nebraska eram vendidas por centavos de dólar porque ninguém tinha dinheiro vivo, ele comprou uma propriedade por $2.000. Essa mesma propriedade, ajustada pela inflação para 2025, valeria $500.000. Tudo porque guardou $180 ao ano durante 4 anos. A matemática é brutal e simples. Zero poupança é igual a zero juros compostos. E zero juros compostos significa que você trabalhará até o dia que morrer, ou até o dia que seu corpo não puder mais trabalhar. O que ocorrer primeiro. Hoje estamos em 2025. O Brasil tem um salário equivalente em Coremas de aproximadamente R$ 50.000 anuais para a classe média. Os Estados Unidos, $85.000. Mas o padrão é idêntico. 78% sem reservas para 3 meses. Por quê? Porque quando o salário sobe, o gasto sobe na mesma proporção ou mais. O cartão de crédito com taxa de 12% ao mês facilita isso. Uma família com R$ 40.000 de renda anual, que mantém saldo rotativo de 25 mil nos cartões, paga R$ 6.000 só de juros todo ano. Isso é o equivalente a 2 aportes anuais completos de 10%, evaporando em pagamento de dívida. Em 1973, vi isso se repetir em escala nacional. A crise do petróleo quadruplicou o preço do barril. A inflação nos Estados Unidos alcançou 11% ao ano. O salário médio era $11.000. Mas a inflação de 11% significava que esse salário perdia 20% de poder aquisitivo em apenas 2 anos. As famílias que tinham poupado 10% antes da crise tinham um colchão. As que gastavam tudo ficaram estranguladas. Tiveram que vender ativos, reduzir gastos brutalmente. Alguns perderam casas. Instagram e redes sociais em 2025 amplificam isso exponencialmente. A ilusão visual constante. Pessoas mostrando vidas que parecem exigir R$ 100.000 anuais para sustentar. A mensagem implícita é que a boa vida exige rendas massivas,
Isso é completamente falso. Warren e eu conhecemos pessoas miseráveis ganhando 500 mil ao ano e pessoas tranquilas ganhando 35 mil. A diferença nunca foi a renda, foi a porcentagem que guardavam multiplicada pelo tempo, multiplicado pelo retorno composto. Essa é a única equação que importa. 10% de 30 mil reais poupados consistentemente durante 40 anos a 7% real é superior a 0% de 100 mil reais. Sempre. A crise de 2008 demonstrou isso com sangue. 10 milhões de casas executadas nos Estados Unidos. A maioria era de famílias de classe média com rendas decentes. 50 mil, 60 mil, 70 mil dólares ao ano. Mas tinham hipotecas de 110% do valor da casa, 2 carros financiados, cartões no limite. Quando perderam o emprego ou quando o valor da casa caiu 30%, não tinham margem. Colapsaram. Enquanto isso, quem tinha vivido com 70% de sua renda e guardado 30%, tinha opções. Podia esperar. Podia inclusive comprar ativos baratos. A diferença não foi sorte. Foi matemática pura aplicada com disciplina durante anos. Mas se isso é tão simples, por que a maioria vive no ciclo perpétuo da dívida? Vi 9 ciclos econômicos completos em meus 99 anos. Recessões, expansões, crashes, bolhas. E em cada um observo exatamente o mesmo erro. As pessoas confundem fluxo com estoque, confundem renda mensal com patrimônio acumulado. O salário mínimo, em 1968, era $1,60 por hora nos Estados Unidos. Ajustado pela inflação, hoje equivale a $13 por hora. Praticamente estagnado em termos reais durante 57 anos. Mas as pessoas continuam pensando que a solução é conseguir mais entrada, mais renda, promoção, segundo emprego, empreendedorismo. Esquecem completamente a saída. Quanto sai da conta todo mês? Deixe-me mostrar um cálculo concreto que muda toda a perspectiva. Imagine que você vive em Coremas, no Brasil. Você poupa R$2.000 por mês. Nem sequer os investe em nada sofisticado, apenas um fundo de índice atrelado ao Ibovespa, o índice da Bolsa Brasileira. O retorno histórico nominal médio do Ibovespa em 30 anos é aproximadamente 12% ao ano. Ajustado por uma inflação de 6% média, sobram 6% reais. R$2.000 mensais durante 40 anos a 6% real te dão aproximadamente R$1.200.000 de hoje ao final. Se gasta tudo, termina com R$0. 2 milhão contra 0. Essa é a diferença entre poupar e não poupar com o mesmo salário exato. Mas há algo ainda mais brutal. A inflação no Brasil durante os anos 80 teve média de centenas por cento ao ano. Os salários fixos foram destruídos. Quem não investiu viu seu poder aquisitivo evaporar. Nos Estados Unidos, entre 2020 e 2025, a inflação média foi de 4,5% ao ano pós-pandemia. Parece pouco, mas em 5 anos, $10.000 se convertem em 8.000 em poder de compra real. 20% perdidos só por manter dinheiro parado sob o colchão. O poupador vence sempre. Não porque seja mais inteligente, não porque tenha sorte. Vence porque entende algo que a maioria ignora. O espelho diário te mostra uma pessoa que gasta tudo o que ganha e te diz que você é normal. E você tem razão. Você é exatamente normal. Normal significa medíocre. Normal significa que terminará dependendo da aposentadoria do governo ou da caridade de seus filhos. Normal significa que aos 70 anos continuará trabalhando porque não tem opção. Essa é a normalidade estatística. 78% sem economias para 3 meses. Agora, a pergunta incômoda. Se você faz parte desses 78%, quem exatamente é o perdedor médio de quem estou falando? Deixe-me descrever essa pessoa com precisão matemática.
Ela tem 27 anos, ganha $35.000 anuais nos Estados Unidos ou R$ 42.000 no Brasil. Paga 1.200 de aluguel, gasta 400 em delivery de comida porque está cansada depois do trabalho. Tem um carro usado com parcelas de 350 mensais a 18% de juros, porque seu score de crédito não era bom. Paga R$ 80 de academia, que usa 2 vezes por mês. Gasta 200 em happy hours às sextas, porque precisa relaxar e socializar. Ao final do mês, sobram R$ 100, que gasta em roupas para não parecer pobre no escritório. Poupança total. Zero. Em 1987, ocorreu algo chamado Segunda-feira Negra. No dia 19 de outubro, o índice Standard & Poor's caiu 22% em um único dia. A queda total anual foi de 33%. O pânico foi absoluto. As manchetes diziam que era o fim do capitalismo, mas as pessoas que estavam poupando consistentemente desde 1985, apenas 2 anos antes, e que não venderam no pânico, multiplicaram seu dinheiro por 4 até 1995. 10 anos depois do crash, quem manteve a posição tinha quadruplicado. Quem vendeu no pânico demorou anos para se recuperar. Alguns nunca voltaram ao mercado. Existe um estudo brutal chamado Dalbar, que mede isso de 1994 até 2024. 30 anos de dados. O estudo compara o retorno do investidor médio contra o retorno do S&P 500. O índice rendeu 10,7% ao ano composto. O investidor médio rendeu 5,3%. A diferença é de 5,4 pontos percentuais anuais. Por quê? Operações emocionais. Compram quando sobe, vendem quando cai. Fazem exatamente o oposto do que funciona. A inflação nos Estados Unidos, de 1913 até 2025, teve média de 3,15% ao ano. No Brasil, durante os anos 80, a inflação acumulada foi de milhares por cento, não 3%. Se você tinha dinheiro em espécie, perdeu tudo. Se tinha ativos reais, ações de empresas produtivas, sobreviveu. Voltemos ao nosso protagonista de 27 anos, ganhando R$ 42.000. Suponhamos que poupe R$ 350 mensais. Isso é aproximadamente 10% de seu salário. A 7% real composto durante 25 anos, ele termina com R$ 125.000. Isso é suficiente para a entrada de uma casa. Mas ele não poupa. Ele espera a promoção para R$ 60.000. Quando chega a promoção, seu gasto sobe para 60.000. O ciclo continua. Nunca sai. Em 1965, a Berkshire Hathaway era cotada a $19 por ação. Hoje, em 2025, está cotada em torno de $600.000 por ação. Isso é 31.500 vezes o preço original. $50 mensais investidos consistentemente durante 60 anos com esse retorno teriam te dado aproximadamente $1.600.000. Mas o ego diz que não pode parecer pobre economizando $50. Prefere gastá-los em algo que o faça parecer melhor hoje. Os estudos de comportamento millennial mostram que 92% priorizam experiências sobre poupança para o futuro. Viagens, shows, restaurantes, Instagram. A dopamina imediata vence o multiplicador exponencial de um mais 0,07 elevado à potência 40, igual a 15 vezes seu dinheiro inicial. O cérebro não foi projetado para intuir exponenciais, foi projetado para intuir lineares, por isso falha. Durante o crash das .com entre 2000 e 2002, o Nasdaq caiu 78% desde seu pico. Empresas tecnológicas que valiam $1 bilhão ficaram em zero. Mas quem manteve a posição no S&P 500, o índice amplo, recuperou 300% nos 15 anos seguintes até 2017. A lição é sempre a mesma.
Não tente fazer o timing do mercado. Não entre e saia. Entre e fique. Deixe o tempo fazer o trabalho pesado. Mas há um viés cognitivo mais profundo operando aqui. Chama-se ancoragem. Ancorar. Seu cérebro ancora em seu salário atual como referência de riqueza. Se ganha 35 mil, é classe média baixa. Se ganha 80 mil, é classe média alta. Mas isso é completamente irrelevante. A única coisa que importa é o patrimônio líquido acumulado. Uma pessoa que ganha 35 mil e poupa 20% durante 20 anos tem mais patrimônio que uma que ganha 80 mil e poupa zero. O salário é fluxo, o patrimônio é estoque. O jogo se ganha acumulando estoque, não maximizando o fluxo. Ironicamente, o salário baixo amplifica o medo do risco. A pessoa pensa, não posso arriscar dinheiro em ações, melhor deixar no banco a 2%. Mas o risco maior não é investir em ações. O risco maior é a inação. Manter dinheiro vivo perdendo para a inflação de 4% garante o empobrecimento lento. É um risco certo disfarçado de segurança. No Brasil, entre 2015 e 2016, houve uma recessão severa. O Ibovespa caiu 40%. Pânico total. Mídia dizendo que era o fim. Políticos se culpando mutuamente. Mas de 2016 até 2025, o índice recuperou 200%. Quem vendeu no fundo perdeu toda essa recuperação. Quem comprou no fundo triplicou. O poupador silencioso que não olhou as notícias e seguiu comprando mensalmente venceu todo o ruído. Vou te mostrar agora algo que ninguém calcula, números tão brutais que a maioria prefere não ver. Porque uma vez que você os vê, já não pode ignorá-los. E ignorá-los após sabê-los te transforma em cúmplice consciente da sua própria pobreza futura. Imagine que começa a poupar R$ 250 mensais aos 25 anos, taxa de retorno real de 7% ao ano composto. 40 anos depois, aos 65, você tem R$ 437 mil. Agora imagine que espera 5 anos. Começa aos 30, mesma poupança mensal, mesma taxa. 35 anos de composto. Termina com 262 mil. A diferença entre começar aos 25 versus aos 30 é de R$ 125 mil. 5 anos de espera te custam R$ 125 mil de resultado final. Mas fica pior. Se começa aos 35 em vez de aos 25, termina com 149 mil. Perde R$ 288 mil comparado a ter começado aos 25. 288 mil. Isso é o equivalente a quase 10 anos de salário médio brasileiro. Perdido. Evaporado. Porque você esperou uma década para começar. O S&P 500 desde 1926 até 2025 rendeu 10,3% nominal anual, ajustado pela inflação, aproximadamente 7% real. A Berkshire Hathaway, desde 1965 até 2025, rendeu 20% ao ano composto. $100 mensais investidos na Berkshire desde 1965 teriam te dado mais de 3 milhões de dólares hoje. Mas a maioria não investiu. A maioria gastou em coisas que hoje já não existem. Durante o crash de 1929, o mercado caiu 86% desde o pico até o fundo em 1932. 3 anos de queda contínua, bancos quebrando, desemprego em 25%, suicídios. Mas quem manteve a posição e esperou até 1954, 22 anos depois do fundo, multiplicou seu dinheiro por 1.200%, 12 vezes. Os que venderam no pânico perderam quase tudo. Os que compraram no fundo e aguentaram ficaram ricos. Entre 1973 e 1981, a inflação americana teve média de 8,8% ao ano.
US$ 10.000 em 1973 tinham o poder de compra de 4.200 em 1982. Mais da metade, evaporado em 9 anos. Mas as ações de qualidade subiram. Quem tinha patrimônio em empresas reais sobreviveu. Quem tinha dinheiro vivo ou títulos de taxa fixa foi destruído. Aqui está a parte que ninguém entende intuitivamente. Os últimos 30 anos de um período de composto de 40 anos geram aproximadamente 85% do total acumulado. Os primeiros 10 anos geram apenas 15%. Por isso, a mente linear vê o progresso como lento no início e desanima, mas a exponencial explode na parte final. Se você abandona no ano 15 porque parece lento, perde toda a explosão que vem nos anos 20 a 40. Durante a crise financeira global de 2008, o S&P 500 caiu 57% desde seu pico até março de 2009. O fundo absoluto. Lehman Brothers quebrou. AIG resgatada. General Motors em concordata. Parecia o fim do sistema, mas de março de 2009 até fevereiro de 2026, o índice subiu 408%. Mais de 5 vezes. 17 anos para quintuplicar, incluindo o crash. Covid 2020. O mercado caiu 34% em março. Economia fechada. Desemprego em 15%, mas recuperou e subiu 110% naquele mesmo ano. Quem vendeu em março perdeu o melhor ano do mercado em décadas. O padrão é sempre o mesmo, volatilidade de 15 a 20% anual. Mas o composto vence no longo prazo. O Ibovespa no Brasil caiu 55% em 2008. Recuperou 1.200% entre 2008 e 2025, multiplicou por 13. Mas era preciso aguentar a queda, era preciso continuar comprando quando todo mundo vendia. Imagine um trabalhador em 1980, salário de R$ 12.000 anuais, poupa 12%, R$ 1.440 ao ano. Investe ao retorno médio de 10% durante 40 anos até 2020. Termina com aproximadamente R$ 3.200.000. Quem gastou tudo termina com dependência do INSS, que paga R$ 1.500 mensais. A diferença entre 3 milhões e zero é uma decisão de 12% de poupança sustentada. A inflação no Brasil durante os anos 80 teve média de 500% ao ano. 500, não 5, 500. Quem tinha dinheiro vivo perdeu tudo. Quem tinha ações de empresas reais sobreviveu. Empresas produtivas cruzam as crises. O dinheiro vivo não. A história grita. Poupe consistentemente, mantenha a posição durante os crashes. Não tente o timing, não ouça o ruído. Mas a maioria ouve o ruído, ignora a história e repete os mesmos erros geração após geração. Por quê? Porque a solução matemática é simples, mas psicologicamente intolerável. Exige fazer exatamente o oposto do que seu instinto te diz. Vou mostrar a solução matemática exata que a maioria nunca implementa, porque exige encarar uma verdade brutal sobre quanto tempo você já desperdiçou. Você tem 32 anos hoje, fevereiro de 2026. Nunca poupou consistentemente. Zero em investimentos. Decide começar agora. Pode guardar R$ 300 mensais. Não é muito, mas é 10% de um salário de 3.000. Há um retorno real de 7%, 33 anos até os 65, você acumula R$ 298.000. Não é suficiente para a aposentadoria completa, mas é infinitamente melhor que zero. Agora pergunte-se o que aconteceria se tivesse começado aos 22. Esses mesmos 300 mensais, durante 43 anos, te dariam 643.000. A diferença entre 22 e 32 é de R$ 345.000. Uma década perdida equivale a mais do que o total que você acumulará se começar hoje. Mas há algo pior que isso. Se esperar mais 5 anos, até os 37, esses 300 mensais,
durante 28 anos, te dão apenas 180 em 9 mil. A diferença entre começar hoje aos 32 versus esperar mais 5 anos é de R$ 109 mil evaporados. 5 anos de procrastinação te custam 109 mil de resultado final. Isso é 3 anos de salário completo perdidos por esperar meia década. Warren me perguntou uma vez, em 1972, por que eu insistia tanto em comprar a See's Candies quando parecia cara. Eu disse, porque cada ano que esperamos para comprar um grande negócio é um ano a menos de juros compostos ganhando para nós. Pagamos 25 milhões. Parecia excessivo, mas a See's nos gerou mais de 2 bilhões em fluxo de caixa acumulado em 52 anos. Se tivéssemos esperado 5 anos para encontrar um preço melhor, teríamos perdido 5 anos desse fluxo. 5 anos que nunca voltam. 80 milhões de reais aproximadamente perdidos por esperar o momento perfeito. O momento perfeito não existe. O melhor momento é sempre o primeiro disponível. Em 1994, depois que a Coca-Cola tinha triplicado em nossas mãos em 5 anos, alguns analistas sugeriam que deveríamos vender, porque já tínhamos ganhado o suficiente. Pensamento completamente errado. O melhor momento para vender um grande negócio é nunca. A Coca-Cola nos pagou dividendos crescentes todo ano desde então. Se tivéssemos vendido em 1994 porque já ganhamos 300%, teríamos perdido outros 30 anos de dividendos compostos. Teríamos trocado um multiplicador de 15 vezes por um multiplicador de 3 vezes. Péssima decisão. Mas é exatamente o que a maioria faz. Vende quando ganha 20%. Nunca deixa o composto fazer seu trabalho completo. Os números revelam algo que muito poucos calculam corretamente. Imagine 2 cenários. Cenário 1. Você investe R$ 10 mil hoje a 8% ao ano. Não adiciona nada mais. 30 anos depois, você tem R$ 100.626. Cenário 2. Você espera 10 anos para começar. Investe esses mesmos 10 mil mais 200 mensais durante 20 anos ao mesmo 8%. Termina com 119.147. Aparentemente, ganhou 18 mil a mais. Mas você investiu 10 mil iniciais, mais 48 mil adicionais nesses 20 anos. 58 mil investidos totais versus 10 mil do cenário 1. Você gastou 48 mil a mais para ganhar apenas 18 mil adicionais. Rendimento marginal terrível. Se tivesse começado com os 10 mil no início e adicionado os 200 mensais durante os 30 anos completos, terminaria com 350 mil. A espera de 10 anos te custou 230 mil de resultado final. Mais de 4 vezes sua investida inicial total. Compare isso com o que aconteceu em 1982, quando Paul Volcker, como presidente do Federal Reserve, subiu as taxas até 21% para matar a inflação. A recessão foi brutal. O desemprego em 10,8%. Empresas quebrando. Mas quem esteve investindo antes da crise e quem continuou investindo durante ela, capturou retornos extraordinários nos 40 anos seguintes. Esses foram os anos de ouro do mercado. 40 anos que transformaram poupadores disciplinados em milionários. Mas era preciso começar quando tudo parecia perdido. Era preciso ignorar as manchetes. Era preciso confiar na matemática sobre a emoção. Durante o colapso do Long Term Capital Management, em 1998, um fundo hedge administrado por 2 prêmios Nobel quebrou e quase levou o sistema financeiro global junto. O mercado tremeu. Mas naquele mesmo ano, o S&P 500 subiu 28,5%. Quem vendeu no pânico perdeu um dos melhores anos da década. O ruído é infinito. Os retornos estão no silêncio. Agora a pergunta que ninguém quer responder. Se você entendeu tudo isso, se viu os números, se sabe que funciona,
Se sabe que cada ano que você espera te custa dezenas de milhares de reais futuros. Por que ainda não começou? Não me diga que não tem dinheiro. R$ 30 por semana são 120 mensais. 120 a 7% durante 30 anos são 112 mil reais. Zero é zero. A diferença não está nos recursos, está na decisão. A resposta real está em outro lugar. Está em que você sabe que começar significa admitir que esteve errado durante anos. Significa encarar que cada mês que passou sem poupar foi um mês perdido que nunca recuperará. Significa aceitar que você não é especial, que não vai ganhar na loteria, que não haverá herança milagrosa, que seu único caminho é o mesmo chato e previsível caminho que funciona para todos. Poupar, investir, esperar, repetir, durante décadas, sem atalhos, sem glamour, sem stories no Instagram mostrando sua disciplina financeira. O sistema econômico é desenhado para dificultar isso, mas não é impossível. Durante a hiperinflação alemã de 1920, a moeda colapsou completamente. O dinheiro literalmente não valia nada. As pessoas usavam maços de notas para aquecer suas casas porque o papel valia mais que o valor impresso. Mas quem tinha ações de empresas produtivas, fábricas, maquinário, ativos reais, sobreviveu. Empresas que produziam coisas reais para pessoas reais mantiveram valor porque a produção real não se imprime. Se gera. Na Argentina, entre 1975 e 1990, a inflação acumulada superou 1 bilhão%. Mas as empresas produtivas sobreviveram. Produtos que as pessoas precisavam continuaram sendo demandados. Os acionistas conservaram o poder de compra. Os poupadores em pesos perderam tudo. A lição histórica é consistente em 150 países durante 200 anos. O dinheiro vivo morre. Os títulos do governo de taxa fixa morrem. Os ativos produtivos sobrevivem. As ações de empresas reais que vendem produtos reais a pessoas reais mantêm valor porque representam atividade econômica genuína, não promessas do governo, no confiança em políticos, confiança em que as pessoas continuarão precisando de comida, roupa, transporte, comunicação, energia. E as empresas que fornecem isso continuarão gerando fluxo de caixa. Mas para capturar esse fluxo de caixa, você precisa ser proprietário, não empregado, não consumidor. Proprietário, mesmo que de uma fração microscópica. $1 investido na Microsoft em 1986 vale aproximadamente $2.500 hoje. $100 viraram 250 mil. 1.000 viraram 2,5 milhões. Mesmo ponto de partida. Decisões opostas. Destinos completamente divergentes. Amazon em 1997. $1 investido na oferta pública inicial vale aproximadamente 1.600 hoje, 28 anos. Mas era preciso aguentar a queda de quase 100% durante o crash das .com. Era preciso ignorar todos que diziam que era uma bolha. Warren e eu não compramos Amazon. Erro nosso. Mas a lição permanece. As empresas que resolvem problemas reais em escala massiva terminam gerando valor extraordinário para seus proprietários pacientes. Nvidia, em 2016, era cotada a preços baixos. Hoje multiplicou por dezenas de vezes. Mas entre 2018 e 2018, caiu mais de 50%. Quem vendeu no pânico perdeu a multiplicação exponencial seguinte. Quem manteve a convicção multiplicou seu dinheiro por 40. Não estou dizendo que você deve tentar encontrar a próxima Microsoft ou Nvidia. Isso é especulação. Estou dizendo que o índice S&P 500 gerou 7% real anual durante 100 anos. Qualquer um pode comprar esse índice, qualquer um com R$ 50 mensais. Não exige gênio, não exige sorte, exige disciplina, exige fazer o chato consistentemente durante décadas, enquanto todos ao seu redor fazem o emocionante e terminam quebrados.
Em 1976, compramos ações do Washington Post. Wall Street achava que uma mulher não podia tocar um negócio de mídia. Estavam errados. Pagamos 11 milhões. Essas ações eventualmente valeram mais de 1 bilhão, 90 vezes. Mas levou décadas. Tínhamos que acreditar que o jornalismo de qualidade manteria valor, e assim foi. A paciência gerou 90 vezes o retorno. A maioria não tem paciência nem para 90 dias. Deixe-me mostrar algo sobre o fator mais incompreendido de todos. O tempo não é linear nas finanças, é exponencial. Mas a exponencial é invisível no início. R$ 10.000 a 8% se tornam 10.800 no primeiro ano. R$ 800 de lucro. Parece insignificante. No segundo ano, ganha 864. Apenas 64 a mais. No 10º ano, você tem 21 mil. Dobrou. Soa bem, mas não espetacular. No 30º ano, você tem 100 mil. Multiplicou por 10. Mais da metade do total veio no último terço do tempo. É por isso que a maioria abandona, porque os primeiros 10 anos parecem lentos. Parecem esforço sem recompensa proporcional. Mas esses 10 anos, lentos, são a fundação sobre a qual se constrói a explosão dos anos 20 a 30. Sem fundação, não há explosão. Sem paciência na fase lenta, não há riqueza na fase exponencial. Mas o cérebro humano não intui exponenciais, vê o linear, projeta o linear e se decepciona quando a realidade exponencial se comporta lentamente no início. Warren diz que o mercado de ações é um dispositivo para transferir dinheiro dos impacientes para os pacientes. Isso resume 70 anos de observação. Os impacientes compram e vendem, geram comissões, pagam impostos, terminam com menos do que começaram. Os pacientes compram e dormem, capturam todo o composto, terminam ricos. Não é mágica, não é sorte, é aritmética. Aritmética aplicada com disciplina religiosa durante o tempo suficiente para que a exponencial faça seu trabalho. Mas isso exige algo que a maioria não tem: capacidade de sofrer em silêncio enquanto todos ao seu redor se divertem. Capacidade de ver sua conta crescer lentamente enquanto seus amigos mostram carros novos, férias e roupas de marca. Capacidade de saber que está fazendo o certo, mesmo quando parece chato, estúpido ou desnecessário. Em 2015, conheci um funcionário da Berkshire que trabalhava conosco desde 1985. 30 anos, salário modesto, 60 mil anuais na maior parte da carreira. Mas ele participava do plano de compra de ações para funcionários desde o primeiro dia. Colocava 10% do salário em ações da Berkshire, 6 mil anuais. Durante 30 anos, 180 mil investidos totais. Essas ações valiam aproximadamente 8 milhões de dólares em 2015. De funcionário administrativo a multimilionário. Não por sorte, por disciplina. Por fazer o chato durante 3 décadas, sem interrupção. Enquanto seus colegas compravam casas maiores, ele vivia na mesma casa pequena. Enquanto compravam carros novos, ele dirigia o mesmo Honda por 15 anos. Parecia pão duro, parecia que estava perdendo a vida. Mas aos 60 anos, ele se aposentou com 8 milhões.